Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje teremos o capítulo 12, Desigualdades e Globalização. Então, vemos que após o fim da Guerra Fria e o colapso do socialismo autoritário no leste europeu, o mundo toma uma nova configuração, né? A partir de 1990, intensifica o processo chamado de globalização, que é a mobilização de pessoas, informações, serviços e bens aí pelo mundo inteiro. Então temos as imagens de mulheres, né? Aqui tem embaixo uma mulher vende vegetais de frente ao salão de beleza, né? Então veja o contraste entre o novo e o antigo, né? Então vamos ver aqui a partir da página 191, 192. Nós temos a riqueza e pobreza, né? Algo bem característico do processo do fenômeno de globalização, né? Isso se vê a partir do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, um contraste entre as regiões, né, do mundo. Então você tem um abismo que separa os povos do mundo. Até recentemente era muito recorrente o uso das expressões primeiro mundo para se referir aos países desenvolvidos, né? Um pequeno grupo de países, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, França, Inglaterra. E você tinha os países do segundo mundo, que eram os países chamados de eram os países socialistas, né? Que era China, Cuba, mas esse está em desuso. Essa expressão primeiro mundo, segundo e terceiro mundo está em desuso. É mais comum hoje você ter países desenvolvidos, esses países que eu falei agora há pouco, países capitalistas, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. São as expressões que você tem mais comum hoje sendo usado. Mas até recentemente, então, tinha também o chamado terceiro mundo, né? Que abrangia cerca de 70 a 80% de todos os países globais, né? Então, eram países da África, da Ásia, principalmente, né? E da América do Sul, América Latina para baixo. Então, esse era o chamado terceiro mundo, né? Então, você vê aqui que os países em desenvolvimento, vários estudiosos preferem o uso, né? Esse uso do que países do terceiro mundo, países emergentes, dentre esses, né, em desenvolvimento. Então, você tem aí os países emergentes, México, Brasil, Indonésia, África do Sul. Parte desses países emergentes formaram um bloco, né, econômico, político, social, chamado de BRICS. A sigla BRICS, B-R-I-C-S, é a primeira letra dos países que compõem essa sigla, esse bloco. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de South Africa. Recentemente, esses grupos, esses países formaram, inclusive, um banco. Então, você tem aí as raízes das desigualdades. Nós sabemos que o terceiro mundo, parte deles são ex-colônias, né? O Brasil, ex-colônia de Portugal, os países africanos, ex-colônia de potências europeias, parte da Ásia também, ex-colônia de potências europeias. Então, mesmo depois da independência, os países do terceiro mundo continuaram vinculados a um modelo econômico que preservava interesses estrangeiros, ou seja, empresas multinacionais, empresas transnacionais, com sede em outros locais que têm um poder de influência nesse chamado terceiro mundo. Então, imagens aqui de locais que você vê em Tóquio, né? Atividades aqui dos japoneses, e aqui embaixo uma outra imagem. O médico contabiliza dados estatísticos da saúde em Masiaca, na Serra Leoa. Então, a concentração da renda e a pobreza são dois polos opostos característicos do processo de globalização. Então, globalização, a partir de 1970, se inicia uma reorganização das forças produtivas, né? Trata-se da chamada globalização, um processo amplo com aspectos econômicos, políticos e culturais. O processo de globalização envolve setores
públicos, né, os estados, além de diversos organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, OMC, entre outras organizações internacionais. A partir de 1991, com o fim da Guerra Fria, a economia de mercado alcançou dimensões mundiais, né? Ou seja, o socialismo, a sua economia de mercado, não teve mais vez nesse cenário, né? O capitalismo tomou de conta dessas relações comerciais em plano mundial. Então, mudanças econômicas, comércio internacional, como é que se configura esse processo de globalização? Então, comércio internacional, o valor das exportações de todos os países, né, em dólar, então dólar passa a ser a moeda padrão das relações de comércio internacional. Entre outros fatores que implicam o crescimento, podemos citar desenvolvimento dos países de industrialização mais recente, Brasil, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, México, expansão das empresas transnacionais, né, as chamadas multinacionais, que estão presentes no mundo inteiro, acordos feitos entre governos dos países e órgãos internacionais, a OMC, e a redução do custo de transporte, né, velocidade no transporte e nas comunicações. Então, a produção agora é mundializada. Uma outra característica da globalização é o fluxo financeiro, né? A migração de capitais de um lugar para o outro, de um país para o outro. E a formação de blocos econômicos e políticos macro-regionais. Nós temos na América do Norte o chamado NAFTA, né? Temos o bloco do Pacífico, o bloco na Europa, que é a União Europeia, na América do Sul, o Mercosul. Ok? A gente vai continuar essa aula na próxima videoaula.